Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Pedro Reis, é economista, é coordenador do Movimento Acreditar, a plataforma do PSD de discussão política com a sociedade civil, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Bem-vindo, eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. O cenário macroeconómico do PSD prevê um crescimento da economia de 3,5% até 2028. Esta é uma estimativa conservadora ou, se não houver sobressaltos até lá, o crescimento até pode vir a ser maior? Bom dia e obrigado pelo convite. Eu acho que é uma perspectiva e um cenário realista, sinceramente. Ou seja, agora é exigente em que é preciso um certo alinhamento para fazer acontecer. Ou seja, na prática, o que se pode dizer é, se compararmos com os últimos 20 anos, com médias abaixo de 1% de crescimento, pode parecer afoito o cenário. E eu considero que se nada de estrutural for mudado na economia portuguesa, de facto este cenário pode parecer algo otimista de quem veja de fora. Nomeadamente, tendo a percepção que ao longo deste tempo se vai absorvendo o efeito de inflação, que gera sempre os crescimentos mais artificiais. No entanto, eu acho que é realista, é atingível e é desejável. Porquê? Porque a economia portuguesa tem andado desencontrada do seu potencial, a meu ver. De quem foi presidente da ICEP, de quem andou em muitas empresas exportadoras, de quem trabalhou também no setor financeiro. Eu conheço profundamente a capacidade das empresas portuguesas, a boa gestão que as empresas portuguesas têm, a entrada nos mercados internacionais, o interesse de investimento externo adicional veio a Portugal e, portanto, é possível fazer de Portugal. Quando nós procuramos um desiderato para o país, às vezes perguntamos qual é a visão para a economia portuguesa, eu às vezes resumo o aspecto redutor que os resumos têm num conceito. Eu acho que Portugal pode ser uma potência exportadora. Uma potência exportadora quer dizer que é virar toda a nossa economia, ou acima de tudo, para cavalgar os mercados internacionais, para captar mais investimento externo, para aumentar a escala das empresas e a sua capitalização, para acelerar a inovação e por aí fora. O programa que o PSD económico, do Foro Económico, apresentou, seja a nível de, podemos ir a isso se entenderem, a nível de rendimentos, seja a nível de produtividade, seja a nível de custos de contexto e seja até a nível de políticas sociais, porque isso é tremendamente importante para captar e manter talento, permite desbloquear um crescimento e chegar a essa ordem de valores. Assim, se liberte uma fiscalidade absolutamente esmagadora, que hoje em dia está instalada no modelo de sociedade e económico português. Assim se debele de vez o tema da burocracia. Assim se acarinha as nossas empresas, incluindo as grandes empresas. Há um anátema ainda em cima de Portugal, em Portugal. Não das pessoas que trabalham nas empresas, não das próprias empresas, mas às vezes no país político, na discussão pública, que no fundo vives a condicionar o sucesso. E em que setores da economia e empresas é que se deve apostar? O turismo não chega. Não. Mas também não sou daqueles que de repente o turismo cresce e embarco também num certo visão mais, vamos chamar assim, mais populista, agora que está o termo na ordem do dia, que é já temos turismo a mais ou estamos demasiado dependentes do turismo. O ponto não é o sucesso do turismo. Eu acho que o turismo, já agora, passando por ele, é um dos poucos setores absolutamente estratégicos na economia portuguesa. O que é que eu quero dizer com estratégicos? Quer dizer que é aqueles setores em que nós realmente fazemos o melhor cá no mundo, nos diferenciamos pela qualidade, temos uma proposta de valor integrada, estamos bem posicionados a nível internacional face aos destinos concorrentes e aproveita o que melhor que Portugal tem. Dos seus recursos naturais, ao seu talento, às suas infraestruturas, até aos subsegmentos, como ao turismo religioso, como ao turismo da saúde e por aí fora. Ou seja, o turismo é uma resposta que Portugal tem de afirmação no palco internacional extremamente interessante. Dito isto,
E também acho difícil, às vezes, que as pessoas dizem, então vamos puxar pelo turismo. Mas já temos turismo a mais no centro das grandes cidades, Lisboa e do Porto. Isto já cedeu. As coisas não são assim, a meu ver. Quer dizer, não é possível calibrar a esse ponto. O que é possível, e acho que as empresas e o turismo em Portugal e as empresas de turismo em Portugal, os grandes grupos, os médios grupos, os pequenos grupos, toda a fileira do chamado hospitality, que vai para além da hotelaria, da restauração, do espetáculo, da cultura, o que tem feito muito bem é apostar na qualidade. E, portanto, isso naturalmente vai filtrando até o turismo de massa. Portugal não é esse o seu desiderado. Dito isto, é óbvio que a economia portuguesa, e é um bocadinho os seus cromossomas, se afirma até por uma certa dispersão, o que é bom. Ou seja, se reparar bem, se pegar na planilha das nossas exportadoras, embora ainda sejam escassas, nós temos 20 ou 30 mil exportadoras e nos últimos anos aumentámos mais 10 ou 20 mil. Mas 50 mil empresas é muito pouco ainda no panorama, no potencial da nossa economia. Agora, tem toda uma zona que se vai afirmando nos mercados externos e com pujança e com inovação, que é o que eu chamo os setores tradicionais reinventados. Onde coloco o têxtil, coloco o calçado, coloco o alimentar, os vinhos, coloco o azeite, o agroagrícola, o agroindustrial, uma série de setores que, no fundo, sempre existiram em Portugal, mas fizeram um reposicionamento, fizeram uma evolução. Porquê? Acima de tudo, a meu ver, apostaram na inovação e na marca. Ou seja, não conseguiram captar, em vez de estarem só integrados em cadeias de valor internacionais, em que a margem, o valor acrescentado nacional, e esse é o grande desafio para chegarmos a fins últimos de sustentabilidade do nosso modelo económico e social, que é, por exemplo, chegarmos a mais o rejuvenescimento da demografia, o aumento dos salários e por aí fora. Só se vai conseguir isto através da pujança do setor privado. O setor privado só consegue isto se abrir Portugal ainda ser uma economia ainda mais aberta. Para isso é preciso captar investimento e é preciso tratar bem as empresas portuguesas, nomeadamente as exportadoras. E para tal é, por exemplo, apostar PRRs e para fora, não quero saltar muitos temas, mas todos eles estão interrelacionados. Se quem não perceber aspectos sistémicos da economia portuguesa não percebe nada. E estes setores, eu acho que têm um papel determinante no futuro. Depois tem um segundo bloco, que é líderes. O setor financeiro é um claro líder quando compara muitíssimo bem internacionalmente. O setor da pasta e do papel. O setor automóvel e aeroespacial, a metalomecânica e toda a indústria dos moldes são setores de coluna até mais industrial, que é absolutamente determinante numa economia, que não é só os serviços, e que vão dando cartas à engenharia portuguesa. Pedro Nuno Santos diz que tem que se dar prioridade, escolher algumas áreas e apoiar essas empresas, ou essas áreas. Não lhe parece que é uma boa ideia? Só acabar o terceiro bloco e vamos à política. Deixe-me só acabar mais um comentário na minha economia, faço a expressão. Que é, há um terceiro setor que é de empresas de setores de ponta. Que eu, até por respeito por essas empresas que conheço muito, por exemplo, a área farmacêutica tem belíssimos exemplos. A área da IT, a área de desenvolvimento e de indústrias criativas. Temos o cérebro e junto com a criatividade em Portugal tem despontado, aliás, os unicórnios vêm muito daí, apresentar excelentes exemplos. E não era mesmo para escapar à pergunta, era só para terminar este mapeamento do que vejo na economia exportadora, que eu acho que pode ser a base do tal potência exportadora que Portugal pode ser. Em 10 anos pode-se transformar nisto. É que nem sequer são horizontes tão longos que a pessoa diz nunca mais lá vamos chegar, ou entanto vamos nos perder no caminho. Eu acho que é possível, está à mão de semear, assim haja consistência, nomeadamente nas políticas públicas, porque as empresas já vão fazendo. Helena, ainda a sua pergunta. Eu tenho a maior desconfiança em relação a esses dirigismos e estatismos e definições de setores e de empresas em que apostar. Sinceramente. Eu gosto de ver, acredito mais num modelo em que de um Estado forte, transparente, regulador
e retirando todos os empecilhos ao crescimento das empresas. E depois acredito, aliás gosto muito de modelos de incentivos transversais, para ser franco. Ao contrário do que se pode dizer, olha, isto não chega para todos, portanto o melhor é escolher alguns casos, não é? A cultura empresarial vamos dispersar estes apoios. Preferia Eu acho que sim. a aposta em determinadas áreas, é assim que funciona. Não necessariamente, não necessariamente. Eu acho que é importante percebermos, termos claro quais são os setores que transportam a economia portuguesa. Mas vou-lhe dizer, eu não sei se, por exemplo, se é mais um tema setorial ou se, como eu acredito, que há campeões internacionais e com potencial em qualquer setor. Eu desafio, se a pessoa disser, vamos aqui escolher toda a fileira, vamos ser concretos, não sei o que é que pensam sobre essa matéria, mas vamos apostar só na fileira da ferrovia. Mas porquê só a ferrovia e as outras? Vamos apostar no setor do mar. Eu acredito profundamente, mas apostar no setor do mar não pode ser esvaziando os incentivos nos outros. A dizer, mas então quem quer ir a tudo não tem estratégia, não tem prioridades. As prioridades é, do ponto de vista do Estado, é justamente remover custos de contexto, aliviar fiscalidade, acabar com burocracias, promover, recuperar a diplomacia económica que se perdeu, não vi nestes últimos anos. Quer dizer, há muito que o Estado pode fazer, deixando as empresas afirmarem-se por si. Eu tenho a maior dificuldade em subscrever esse modelo, o que é diferente de dizer que a economia portuguesa afirma-se por uns setores e a economia finlandesa por outros e Singapura por outros e os Estados Unidos por outros. Isso com certeza. Agora, se isso depois é para declinar escolhendo empresas e escolhendo setores, tenho mais dificuldade. Por exemplo, se quiser uma agenda para fomentar o crescimento económico sustentável, é apostar na escala. Sinceramente, nós precisamos de muito mais grandes empresas e as médias passarem a grandes. Porquê? Porque com a escala vem mais capacidade de atração de talento, vem mais capacidade de investigação e desenvolvimento, vem mais capacidade de parcerias, vem mais capacidade de abordar vários mercados externos ao mesmo tempo, vem mais capacidade de fomentar a proximidade entre a inovação e a investigação, entre a academia e o meio empresarial. A escala é uma grande chave para a internacionalização. A seu ver, Portugal não corre o risco de uma recessão? Como é que vê essa questão? Eu não acho... Bom, primeiro, funcionar num cenário central em que o mundo não se vai complicar, não é? Porque se o mundo se complicar, e infelizmente neste momento temos um panorama de alinhamento de focos de tensão muito complicados. Quer dizer, nós saímos... nunca tinha visto, não nos lembrávamos já, pelo menos na memória humana do atual, uma pandemia. Depois saímos de uma pandemia para as guerras e depois ainda levamos em cima com um desafio que já é clássico, mas não deixa de ser complexo e foi, apesar de tudo, relativamente bem debelado, que é o da inflação. E a verdade é que, se formos ver bem, eles andam por aí, estes temas. Ou seja, nomeadamente, o risco geopolítico e geoestratégico, não é? Desfocos, as duas guerras, uma guerra na Europa, uma guerra no Médio Oriente, as eleições que se aproximam, os populismos extremar, por exemplo, em países como os Estados Unidos, o foco de tensão permanente da China com os seus vizinhos, não é só com os Estados Unidos, não é só o chamado desacoplagem entre hiperpotências, é também um foco regional de ser instalado. Isto tudo afeta a economia. E essa incerteza pode estragar as contas e o cenário macroeconómico desenhado pelo PSD. Não, os modelos consideraram exatamente estes efeitos, ok? Portanto, no grupo de economistas da mais alta craveira e de várias gerações e atravessando várias escolas de pensamento e gente da academia, gente que esteja no estrangeiro, gente que já cá, foram dezenas de economistas, eu acompanhei isso em proximidade, juntamente, obviamente, a começar pelo Luís Montenegro e com o António Leitão Amaro e com o Joaquim Miranda Sarmento. Tivemos a acompanhar muito próximo esse trabalho que foi feito, desembocou na semana passada até com a reunião com os economistas mais séniores
pormenores e depois a apresentação do programa económico, e devo-lhe dizer que esses modelos foram considerados e foi feita a devida análise de sensibilidade das várias alterações dessas variáveis. Mas o que eu diria é que o ano de 24 é um ano ainda de transição. E o que nós acreditamos é que, apesar destes focos de instabilidade, apesar das punções inflacionistas que ainda existem, há condições para continuar a crescer. O problema não é tanto, embora com a honestidade intelectual temos sempre que considerar o cenário do mundo se complicar, mas não é o nosso cenário central, de todo. O ponto aqui, e já agora o parênteses, até porque, e viu-se isso com o Covid e reforçou-se isto agora com este momento mais de instabilidade geoestratégica e geopolítica, que é algo mudou para positivo nas economias em que, primeiro, os remédios, os instrumentos são colocados no terreno em alta velocidade. Foi decisivo no Covid para não rasgar o tecido empresarial. E o segundo aspecto é há uma tal escassez de talento que nós vamos vivendo ciclos, porventura ciclos mais curtos e menos cavados, mas sempre a garantir bons níveis de emprego. Eu acho que isso é absolutamente decisivo e ainda virá um dia a teoria económica, até lá vamos vivendo com a prática, e é uma belíssima prática, que anestesia os efeitos recessivos destes ciclos. Dito isto, o nosso cenário é justamente um cenário de que acreditamos que o crescimento é possível, é realista, as projeções que fizemos, se forem implementadas as tais reformas que propomos. E qual é o plano B do PSD no caso de haver uma recessão? O plano B é como se atalha às recessões. Ou seja, na prática, eu gostava mais de desenvolver o plano A, que são as próprias propostas. Mas se olharmos para imunizarmos aspectos negativos, é só porque isso também entra na psicologia, e é importante na psicologia, não é do eleitorado, é de um país em que estamos muito perdidos hoje em dia à procura de novamente ter esperança e ter confiança, mas realisticamente há que ponderar. Havendo recessão, a nossa percepção é que justamente se, entretanto, fossem implementadas as nossas reformas, ou seja, num ciclo dos próximos 5 anos apareceu-lhe aí um fenómeno de recessão, nomeadamente fatores exógenos, que não sejam domináveis. Obviamente que aí tem os remédios clássicos que lhe permitem acudir, suportar a economia com mais apoios, até para sair mais rápido da recessão, se tiver feito o trabalho de casa. Ou seja, repare, por exemplo, quando o PSD aponta para um objetivo da dívida pública ficar abaixo de 90%, quando o PSD aponta para um objetivo do crescimento do diferencial de produtividade passar de 1.0, 1.3 para 2%. Quando o PSD aponta para a carga fiscal passar de 38% para 36%. Quando a despesa total passar de 44% para 40%. Todos isto como? Reduzindo o IRS, nomeadamente os jovens, reduzindo o IRC, reduzindo o IMT para os mais jovens, o IRS negativo e por aí fora, e atuando na concorrência dos reguladores, nas burocracias que já falei, por exemplo, aquelas garantias que se propõem ali a nível do Banco Português de Fomento, de portfólio para acorrer a financiamento e promover fusões e aquisições também para PMEs e com isso fazer o chamado buy and build e depois, consolidação e depois a internacionalização. Quando o PSD propõe medidas a nível de justiça económica, por exemplo, aumentar os recursos dessa própria justiça, as informações vinculativas, retirar dos tribunais causas de baixo valor. Quando o PSD propõe de uma vez por todas tomar decisões importantes sobre infraestruturas estratégicas para o país, como o aeroporto, como as ferrovias, para fora, mas fazer mesmo, não é só anunciar. Tudo isso, na prática, o que a Helena está a fazer é criar reservas para acudir ou acelerar o crescimento, que é o que nós acreditamos que vai ser o caso. Ou seja, nós projetamos em 28
a crescimentos na ordem dos 3,8% e chegar a 4% no final da década, em 2030. Portanto, nós estamos confiantes que é possível a economia portuguesa ter um crescimento muito mais sustentável. Se, a meio do caminho, houver recessões, certamente o PSD, que tanto lutou pela sustentabilidade das contas públicas, pelos equilíbrios orçamentais, pela prudência na gestão das finanças públicas, não colocará nunca em risco essa... Não é um fim. O Luís Montenegro dizia esta semana, e eu acho muitíssimo bem, que é as finanças públicas não são um fim, são uma maneira de criar um caminho para criar condições para uma sociedade mais confiante, mais feliz, por que não dizê-lo, mais oxigenada, mais respirável, mais diversificada entre termos de empresas, de pessoas, de comunidades, de imigração. Tudo isto é possível se lançar as tais, o que eu chamo, que em Portugal também às vezes ficou quase que um anátema sob outra expressão. Nós condicionamos-nos muito psicologicamente, é curioso, que é sobre as reformas. Há reformas que são positivas, quer dizer, o resgatar a esperança das pessoas só se resgata se tivermos ambição. E a ambição é introduzir um plano equilibrado, um programa equilibrado de reformas serenas, de reformas com pendor humanista, mas de reformas também que acudam a problemas estruturais do país. Não é? E o Fundo Medina, parece-lhe que teria lugar nessa perspectiva do PSD? As nossas apostas são muito vocacionadas para libertar o potencial do setor privado, sinceramente. Mais uma vez, volto a focar isso. Ou seja, permite criar condições do ponto de vista do Estado. Mas isso quer dizer o quê? Em relação, não estou a perceber, em relação ao Fundo Medina. Concretamente, e quer dizer em relação ao Fundo de Medina, o quê, concretamente? Se o PSD manteria essa ideia ou não, ou se considera de todo que a perspectiva de ter ali um fundo com dinheiro para depois ir gerindo também não faz sentido. O ponto importante, eu em finanças públicas não queria tanto avançar por aí, eu prefiro concentrar-me mais do ponto de vista da economia privada e do investimento privado. Acima de tudo, por exemplo, se for ver o programa, o nosso foco, mais que comentar ou contrapor um plano ao plano de medida, um plano AD, o nosso ponto, por exemplo, é agarrar, do ponto de vista público, no reforço do Banco Português de Fomento. Nós consideramos que se se quer falar de reforçar a ajuda aos instrumentos do Estado para mobilizar a economia privada, o Banco Português de Fomento pode e deve ter um balanço mais forte. O Banco Português de Fomento pode e deve ter a sua operativa completamente alinhada para cobrir as falhas de mercado. Referimos isso muito no programa. O Banco Português de Fomento pode recorrer, uma vez com esse balanço cuidado, recorrer a instrumentos do BEI em parceria, que faça chegar às empresas, em co-investimento, até com outros bancos e com outros fundos privados, medidas e instrumentos de capitalização ou produtos de maturidades mais longas. Ou seja, eu acho que está muito mais aí, desculpe, sim. Eu acho que está muito mais aí o espaço de atuação do que ir pela via das finanças públicas. Se quiser, Helena, e deixe-me dar esta nota. Eu acho que depois de anos e anos em que o país esteve muito condicionado ou focado em finanças, tem que se virar mais para a economia e mais para empresas. Da macro para a micro. Eu acho que isso é um desafio interessante para o país que a AD vem trazer. Mas na sequência dessa ideia, o excedente orçamental, que no fundo vai para o Fundo Soberano, esse excedente pode ser usado nesse investimento de que fala. É verdade, mas propôs-se ao longo do caminho, com esse excedente, uma parte ser devolvida à sociedade. Foi muito bom. Isso foi colocado aí tanto mais PSD do que a AD, em momentos diferentes, por isso é que eu não estava a desenvolver tanto nesta matéria, ou seja, estava mais a posicionar-me aqui nesta fase AD. Mas o PSD propôs, na altura,
que com o excesso de receita, nunca há excesso de receita num país que tem um problema de finanças públicas ainda de déficit e dívida pública, estamos claro. Mas há uma parte que podia ter sido aplicado com o bónus que a inflação trouxe ao Estado, que não tinha capturado todo esse excesso para colocar em fundos de capitalização futura ou de almofadas, mas também imediatamente teria sido importante em 23, em que muita gente começou a passar mal, muita gente foi, no fundo, esmagada. Se nós formos ver bem em Portugal, o que é que aconteceu? Houve uma série de aumento de custos, não tem nada a ver, não estou a dizer que tem a ver com o governo, tem a ver das situações. O aumento do custo da gasolina, o aumento dos juros do crédito à habitação, o aumento das despesas no supermercado, e os salários não subiram ainda em termos materiais, de forma crítica. O que aconteceu? Houve um esmagamento do rendimento disponível das pessoas. Teria sido importante, num ano em que houve esse reforço de receita fiscal, mais que alocar a fundos para investimento no futuro, não estou a dizer que não tenham bem calibrados, que não seja um aspecto a ponderar, mas que tivesse imediatamente devolvido algo através do alívio fiscal no próprio ano, naqueles anos em que, de 22 e 23 do pós-Covid. Sinceramente, acho que era um espaço, foi uma oportunidade perdida, de certa maneira, a meu ver, também de dar uma nota mais de sensibilidade social, o que é curioso, que não tenha havido isso. É bom haver um excedente orçamental. Numa fase. O excedente orçamental é sempre saudável, não é? Nós temos um problema de fundo na economia portuguesa, no país, que é o excesso de dívida e falta de produtividade e limitação de escala. Este triângulo tem que ser quebrado se nós quisermos libertar potencial de crescimento, sinceramente. Portanto, é positivo que se tenha vindo a baixar a dívida pública, e daí eu acho interessante e ambicioso a meta que a AD coloca de ficar com a dívida pública abaixo de 90% no final deste ciclo. Não passou, eu sei que desta voragem de números, de situações, de notícias, de casos, vai-se perdendo muito disto, mas tenho esperança que agora que haja, e também sei que as pessoas veem pouco, há muito pouca gente que leia os programas, e hoje em dia há muito ruído na comunicação, é difícil passar as mensagens, sei isso tudo. Mas eu acredito, por acaso acredito profundamente, e isso é uma responsabilidade de quem se apresenta a eleições, e a AD certamente o fará, que é conseguir, ok, há aqui um programa estrutural para o país, um programa de transformação, o que é bom até para de uma vez por todas esclarecer quem dizia que a AD não tem equipa, não tem nomes, não tem projetos, não tem ideias. Agora é preciso fazer passar. Eu acho que o desafio, sei que estamos a 6 semanas ou 7 semanas das eleições, mas o desafio é não perder o foco e conseguir descodificar um programa. E atenção que só saiu o programa, o que eu chamo a parte macroeconómica, não é? Teremos uma componente social e haverá uma componente mais soberana, de áreas de soberania, e portanto só isto tudo é que faz o programa que será apresentado em seu devido tempo. Mas é fundamental, até porque as ideias estão lá, o arroz está lá, a ambição está lá no programa da AD, que se consiga, e esse é o desafio, dos líderes políticos e da equipa que os acompanham, que é fazer perceber às pessoas, ok, está aí o programa, já entendemos, este é o problema de fundo, onde é que estão as alavancas, as 8, 10, 12 ideias que podem ser transformacionais e que impactam a vida das pessoas. Eu estou convencido que a AD vai conseguir, não vou avançar, nem antecipar, como devem imaginar. Não é? Passa pelo chamado choque fiscal, que o PS diz que que representa 4,5 mil milhões. O choque fiscal, lá está também, só para evitar, que é dificuldade, por isso é que eu ando mais na vida privada do que na causa pública, só para assentar neste ponto. A meu ver, o choque fiscal, então na situação em que Portugal está, é um nó-górdio de libertação de potencial de crescimento e de justiça social, sinceramente. Mas depois é-se logo atacado por dizer a única solução que vocês têm é baixar impostos. Não é verdade. Nós atacamos nos rendimentos, na produtividade de investimento, no melhor Estado, na economia de futuro e nas políticas sociais. Só em termos do que foi apresentado do programa económico. Já veremos os outros. Mas o choque fiscal
tem um potencial, Helena, brutal de declinação para toda a sociedade e para todos os setores. Porque, repare, quando pega no IRS e propõe as reduções das taxas todas, a não ser do último escalão, propõe um IRS jovem de 15% que afeta 2/3 das situações, ou baixa 2/3 do valor que era pago. Propõe um prémio de desempenho pela primeira vez com isenções para produtividade. Ou seja, se quem quiser conseguir fazer o chamado extra mile, não tem que ser logo completamente sugado pela carga fiscal e, portanto, não tem ganho nenhum, não tem vantagem nenhuma. Todos nós, nos nossos trabalhos, estamos disponíveis a dar mais, desde que haja uma repartição de ganhos e de benefícios. É justo isso. Mas há aí uma perda fiscal. O 15º sem encargos. Depois o IRC retomar a tal passada que foi interrompida, infelizmente, pelo PS. Passámos dos 21% para os 15%, os tais 6%, 6 pontos percentuais, para ser mais exato, 2 pontos percentuais por cada ano, e em cima disso mitigar o tema da derrama estadual, nomeadamente. Quer dizer, quando vai ao IMT e volta às políticas sociais, aos jovens, quer dizer que de quem nós temos que cuidar e que temos que atrair, temos que manter e que temos que levá-los a regressar, e põe a isenção na primeira habitação e até considera garantias públicas ao financiamento da habitação. Isto é política social, não é? Quando vai o que eu acho muito interessante, o conceito do IRS negativo, às vezes são aspectos. O problema nós é que hoje em dia as sociedades são muito complexas, é verdade. E, portanto, o problema é que para explicar as coisas tem que se entrar no campo técnico. O campo técnico afasta as pessoas, apesar de haver mais literacia. Então? E isso é política, isso é comunicação. O tema do IRS negativo é muito interessante, ou seja, que as pessoas, apesar de entrarem em modelos novos, vão buscar mais rendimentos, mas que a certa altura não lhes desative violentamente e à cabeça apoios sociais, que a certa altura o que tirou de apoios sociais porque aumentou um bocadinho de rendimento líquido, em termos líquidos, ficar a perder. Isto não faz sentido, é o chamado IRS negativo. E depois um aspecto que eu acho absolutamente crucial, o tal, enquanto não chegarmos lá, estamos a falhar como sociedade, que é elevar o salário mínimo e o salário médio. Ou seja, algo que de errado existe no nosso modelo. Quando vêm as décadas, passam as décadas, vêm os ciclos, passam os ciclos, vêm os governos, passam os governos, e os salários em Portugal ainda são baixos, muito fruto também da produtividade, e a dívida é elevada das famílias, do Estado, das empresas. Estes são os dois grandes indicadores que não são o fim, mas que são os indicadores da saúde de uma sociedade e de uma economia. E apostar menos em apoios sociais, ou seja, reduzir impostos e apostar menos em apoios sociais? Não, eu acho que Portugal não está preparado. Isso tem a ver com, exatamente, nós temos uma sociedade envelhecida e que estão... 30% dos jovens estão lá fora neste momento, e depois os jovens que estão cá, falta 30 mil professores. Temos um peso grande do Estado, um peso grande da função pública, um peso grande dos reformados e por aí fora, que é em cima da população ativa. Portanto, não pode retirar apoios sociais e deixar as pessoas na mão. O caminho que a AD preconiza é ao contrário, não é? É criar condições às empresas privadas para crescerem, para gerarem riqueza. Eu não conheço nenhum país que se afirme e que cresça e que tenha futuro e que tenha esperança e que seja saudável e que seja sustentável, que não seja pela aposta no crescimento económico. E o crescimento económico é tratando bem o setor privado. Não vejo outro modelo, sinceramente, que tenha vingado. Portanto, e nesse momento, inclusivamente, quando há estudos que lhe fazem a correlação entre a baixa da carga fiscal e o relançamento do crescimento, e o Estado acaba por ir buscar a mais, uma base até mais, uma base fiscal maior, que acaba por ir buscar mais receita em volume, não penalizando cada um dos agentes. E nesse dia o Estado tem, aí sim, recursos e meios para acudir a quem mais precisa, que há menos gente a precisar, porque entraram mais gente no setor do emprego e por aí fora. E já agora, os apoios sociais, se há coisa que este programa traz, é justamente o tal tema do
Como é que se cria um melhor Estado e responde à falência operacional em que nos encontramos. E isso é concretamente na saúde, na habitação e na educação. Não há volta a dar. E temos que acudir a isso. E por isso é que na saúde, quando está a falar em listas de espera e dos médicos de família, o programa da AD, na habitação, quando fala em aumentar pelo lado da oferta e facilitar, acelerar o licenciamento de uma forma transparente. Na educação, quando quer acudir ao número de professores, mas também à exigência na avaliação, senão vamos perder o comboio mundial, não é sequer europeu, na prática. E quando está a trazer para a solução a articulação entre o setor público, o setor privado e o terceiro setor, o setor social, no fundo o que está é focado no nível de serviço, na eficiência, na resposta às pessoas e nomeadamente àqueles que mais precisam, porque os outros fazem o seguro privado, põem as crianças nos colégios privados ou mandam-nos lá para fora. Portanto, quando se diz que a AD tem um projeto e uma prioridade a políticas sociais pela via do crescimento económico, é um círculo virtuoso. Sinceramente, nós estamos profundamente convencidos que é assim que podemos ser mais humanistas e mais equilibrados. Mas quando fala no peso grande da função pública, como é que se resolve isso? É preciso menos funcionários públicos? Eu acho que é preciso, acima de tudo, é muito melhor função pública. Okay? Mas não Por exemplo, menos pessoas. Não tem a ver com o número de pessoas, tem a ver com o regime de investimento. Isso é fundamental. Mas para isso é preciso ter dinheiro para mandar. Claro. Olha, embora. uma das maneiras, por exemplo, era. Agora já não vai a tempo, porque já está desenhado. O PRR, quando se fala muito na digitalização, quando se fala muito em inteligência artificial, eu gostava de ver, sinceramente, já que vai tanto para o Estado, eu pessoalmente acho que o PRR devia ter sido desenhado, como noutros países foi, muito mais equilibrado entre o que é que foi para o Estado e o que é que foi para o setor privado. Até porque, não esquecer, o setor privado não é para os capitalistas. O setor privado é para as pessoas que trabalham nas empresas. O setor privado é que vai criar emprego. Portanto, vai ser devolvido à sociedade o gerar riqueza e condições de geração de riqueza no setor privado. Mas mesmo no Estado, e já que foi essa a opção, com a qual eu discordo, mas agora é o momento da execução, não podemos estar sempre a desenhar novas arquiteturas, mas que se aplique uma parte importante disso. Primeiro que se cuide da execução. Eu fui presidente da ICEP, estou muito preocupado com a capacidade de resposta dos organismos intermédios na execução do PRR. Nós podemos mesmo perder fundos. Nós não estamos até pedir informações que já existem no Estado. Ao fim de 2, 3 anos, voltas a pedir, e de um ano e de vários meses. Não há o cuidado de gerir e canalizar entre programas mais procurados e outros com menos procura, então tentar fazer esse transvase e por aí fora. Portanto, este é um tema. Mas o outro tema, que era o que estávamos a referir, eu faria um reforço enorme não é só da meritocracia na função pública. A função pública também foi muito desvitalizada e desnatada. A nossa via não é... Volto a fugir, a propor, a falar disto. Fugir aos anátemas. Quer dizer, claro que reformas é pegar só numa parte do país. Reformas é acabar com o setor público. Reformas é tratar só das empresas. Não é nada disso. Reformas é a melhor maneira, de forma integrada e equilibrada, de acudir aos mais necessitados. E no caso da administração pública, quando se fala em reforçar a qualidade da administração pública, o nível de serviço da administração pública, e está-se justamente a defender não só a recuperação de modelos de meritocracia, as pessoas sentirem que se estão a entregar mais nível de serviço e mais produtividade, é reconhecido na sua carreira, nas suas promoções e por aí fora. E o segundo aspecto é utilizar lá as tais digitalizações, em vez de ser para comprar computadores, que seja para, por exemplo, para introduzir a inteligência artificial, que primeiro tem um conceito curioso nesta fase delicada do país, de casos e casinhos e por aí fora, que imuniza muito da discricionariedade na decisão pública. Introduzir a inteligência artificial no que for, deixando sempre aos decisores humanos a palavra final. Mas há muitos dos processos que ganhariam em serem tratados por inteligência artificial. Há muita situação de duplicação
de trabalho, de tarefas, de processos, que ganhava agilidade, que a função do... Desculpe, isso... Helena, e estou convencido que se criasse essas condições, até recuperaria o que houve há muitas décadas em Portugal, que era um respeito e um orgulho na função pública. Eu vi isso na ICEP. Um programa de reformas antecipadas. Em termos de? Na função pública, para fazer essa renovação. Eu acima de tudo, eu vou evitar tudo isto. Funciona na conversa e depois é retirado e diz a AD propõe modelos de redução de funções públicas ou de formas antecipadas. Não vê nada disso no programa. O que vê é olhar para a função pública, para o setor público, para entregar mais nível de serviço, e isso implica, e estou a usar, falo em governance e transparência, falo em rejuvenescimento, falo em descentralização, falo em nível de serviço e de eficiência da função pública. Eu acho que isso é ver pela positiva. São reformas que não é para atingir ninguém, é para chegar a todos. Não tirar pessoas, mas um novo modelo... para... Sabe qual é o risco? O ponto aqui é que as pessoas até vão-se... Como na função pública e na economia portuguesa, eu volto sempre ao problema, um dos problemas base do nosso país, que é a demografia, que é envelhecimento. E na função pública, que não é exceção, o que vai acontecer é que as pessoas estão-se a reformar. Primeiro, vai-se perder imenso... Eu trabalhei na ICEP, eu fiz a minha vida no setor privado. E saí da ICEP com um respeito gigante pela função pública. Eu vi quadros na ICEP tão bons ou melhores que o setor privado. Eu vi capacidade de entrega, eu vi até capacidade de sacrifício, numa fase dificílima. Eu estive na ICEP durante a intervenção da Troika, em que nós não tínhamos nada para dar, a não ser pedir para ajudarem-nos a ajudar o país. E devo-lhe dizer que fiquei com uma admiração gigante pela função pública. Portanto, vi lá gente do melhor. O problema é recrutar... Ora bem, é exatamente isso. Ou seja, a parte da reciclagem, o problema é que vai ter, até com a média de idades que hoje em dia existe na função pública, e em Portugal também, mas em Portugal na função pública, há um processo de reformas já em curso, não é preciso antecipá-las. Agora, o nosso problema como país, e cada vez que muitas dessas gente... É preciso recrutar e pagar melhor na administração pública. Muita desta gente que se reforma leva com ela um capital brutal profissional, de conhecimento. E nós não estamos a atrair gente nova porque o setor público paga mal, ou as carreiras são longas e por aí fora. Isto tem que ser pensado. Quer dizer, nós avançamos em conjunto ou achamos que promovemos clivagens e deixamos uns para trás, não funciona. Principalmente não funciona num país pequeno como o Portugal. Há pouco falava Portugal, também em termos relativos, da saúde, grande em termos de história. O que é que o PSD faria? E de futuro. Há pouco falava da saúde, o que é que o PSD faria à direção executiva do SNS? Seria para manter? Não sou a pessoa indicada, para lhe dizer isso. Mas com certeza, e já agora comentando em termos da AD, não só do PSD, porque acho que há aqui um movimento que se complementa e se reforça com os vários partidos. Mas, Helena, tem-se dito que primeiro, é preciso muito melhor gestão também no setor da saúde. Mas o diretor executivo do SNS é precisamente um gestor, não é? Não estou a dizer que não. Eu não sou a pessoa indicada para me pronunciar. Tenho até uma belíssima impressão da pessoa, mas não posso falar pela AD. Posso falar sobre a AD, não posso falar pela AD, e muito menos numa área que não é a minha. O que eu digo é, eu gosto e vejo como português, como contribuinte e como utente, acho que a AD está a apontar bem. Quer dizer, quando está a dizer, tragam, não chega de anátemas em cima do setor privado, que pode dar um contributo brutal na saúde. Está a falar do regresso das PPPs, por exemplo, na saúde. Também. O regresso das PPPs, o envolver o setor privado e o setor social, ter programas concretos, calendarizados, quantificados, para diminuir, se não acabar em certo tempo e em certo modelo com as listas de espera, reforçar os médicos de família. Isso tudo é gestão. No fim do dia, passa por boa gestão. Portanto, sinceramente, eu não quero... porque realmente, em Portugal, há muita gente a falar do que não sabe. Eu procuro não cair esse erro, tenho outros defeitos. Portanto, não conheço o setor em profundidade. O que vejo é que gosto de ver um programa da AD que se propõe
a melhor maneira justamente de acudir, salvar, reforçar o Sistema Nacional de Saúde é integrar todos os que, e são poucos, com o envelhecimento da população, com as exigências técnicas que hoje em dia existem de tecnologia, com as pessoas a viverem até mais tarde, todos os players que nós temos são poucos para o que vamos precisar. Não é um risco o discurso político do regresso às PPPs, porque é um trauma que ficou no país, as parcerias público-privadas, não é? Aquelas parcerias público-privadas. Eu, por acaso, sinceramente, pessoalmente, acho que há que separar, justamente. Às vezes, em Portugal, infantiliza-se a discussão. Não é o caso. Estou a dizer, as pessoas dizem, PPPs deu situações opacas ou pouco transparentes. E, portanto, acabe-se com as PPPs. O problema não é o modelo das PPPs. O modelo conceito. Qual é o problema? O modelo é o abuso. O modelo conceito. Por parte de quem? Pelos agentes políticos. O modelo conceptual das PPPs. Helena, então? o modelo conceptual das PPPs faz sentido. Ou seja, o encontro de recursos públicos e recursos privados. O melhor da boa gestão que se vai buscar. Encontrar um encontro intergerações de orçamentos que promover a oferta, reforçar a oferta, mesmo enquanto o Estado ainda não consegue investir por completo. Mas explique melhor e, portanto, essa antecipar no tema. Acho que os PPPs, claramente, o fim das PPPs da saúde, da maneira como eu o vejo, há os PPPs lá atrás. As PPPs que deram os escândalos e de infraestruturas e por aí fora. E depois há estas PPPs da saúde que eu, como vejo, teve uma agenda claramente ideológica. Quer dizer, não percebo se os utilizadores daquelas PPPs diziam que estavam a funcionar lindamente. Se os indicadores de comparabilidade, de gestão, de nível de serviço, de eficiência, de tempo de resposta, de custo e para fora, eram melhores em muita coisa das soluções clássicas. Se os médicos que lá trabalhavam e os enfermeiros e os auxiliares gostavam de lá estar. Se as populações estavam contentes com a oferta, eu reinverto a pergunta. Então, qual foi o argumento para acabar com as PPPs? Eu só vejo uma. Foi o ataque que se fez, a carga ideológica, a agenda da geringonça para acabar com tudo que cheirasse a privado. É assim que eu vejo. E, portanto, seja as PPPs do passado em que tiveram casos judiciais, sejam estas PPPs que eu acho que tiveram uma carga ideológica para serem terminadas sem razão, já para não dizer antes do tempo, que eu acho que não deviam ter sido, se for bem explicado ao país, eu acho que não tem que vir com essa tal carga, com essa negatividade à cabeça. Quer dizer, o ponto aqui é encontrar parcerias de forma transparente, ou seja, e pôr isto na discussão pública, como se faz em muitos países lá fora. Quer dizer assim, as PPPs são uma solução para acelerar os déficits brutais estruturais que Portugal tem em termos de saúde, de educação, de habitação. É possível levar a muitos pontos. Então, e aí como é que nós asseguramos que o bem público está salvaguardado, que o Estado tem uma palavra a dizer, seja no lançamento, seja nos benefícios, seja nos preços que vai pagar, seja no resgate das PPPs, se for caso disso, e como é que temos a certeza que estamos alinhados o interesse do setor privado sem o que não há co-investimento. E no fim, o que é mais importante? É o utilizador. É o contribuinte, é o cidadão, E isto é possível, e eu acho, por acaso, mesmo. Portugal tem um problema, volto a dizer, acoplado entre dívida e de capital. Nós não temos riqueza suficiente. Portanto, as PPPs é uma maneira da discussão estar a ser infantilizada, mas, por exemplo... Não, quando se levanta o tema das PPPs é um caso desse. E há muitos outros, não é? Sim. Eu estava a pensar na questão... A AD acusa o PS acusa a AD de querer privatizar tudo, e a AD acusa Pedro Nuno Santos de ser um estatizante e querer nacionalizar tudo. Certo. E, portanto, também aqui o que eu quero dizer também há alguma culpa da AD neste tipo de... quando põe a discussão nestes termos, não é? Eu sinceramente, eu não sou nada clubístico nesse tipo de discussão. Agora...
não é a AD que acusa Pedro Nuno Santos de ser estatizante. O que eu tenho visto é Pedro Nuno Santos que diz não, eu quero um papel preponderante do Estado, eu quero a intervenção do Estado nos vários setores, eu quero políticas definidas pelo Estado, quero um Estado mais forte, eu quero... Quer dizer, é ele, o programa de Pedro Nuno Santos, pelo que eu tenho ouvido, ele, convictamente, ainda bem que é assim, porque isso só torna mais claro o contraste. Então, do lado do PSD também é assumido que quer mais Mas setor privado, como dizia há pouco, não é? Uma com coisa certeza que a AD acredita profundamente no virtuosismo do setor privado e na importância de atrair investimento privado estrangeiro e português para fazer crescer a economia e chegar a quem mais precisa. Não tenha dúvidas nenhumas. Isso é um contraste com que a AD, do meu ponto de vista, vive bem. Mas a infantilização não era nesse sentido. A infantilização é que reduz muito os conceitos, querendo, no fundo, acantonar as posições em simplificações. E às vezes as realidades têm mais matizes do que isso, não é? Nesse sentido. Há pouco levantou algo que fiquei com a pulga atrás da orelha, que é em relação ao aeroporto de Lisboa. Qual é que é a posição neste momento do PSD em relação ao novo aeroporto de Lisboa, precisamente para esse relançamento da economia? Que papel é que pode ter também? Olha, eu vi nas últimas horas o Dr. Luís Montenegro a ser muito claro sobre essa matéria, não é? Como tem vindo a ser. A dizer que conta tomar a decisão muito rapidamente, uma vez seja Primeiro-Ministro, se assim for o caso. Tão simples quanto isto. Portanto, há um compromisso muito claro da AD e, em particular, do candidato a Primeiro-Ministro, de deixar esse ponto resolvido logo no arranque. Aliás, ouvi nestas horas, que até porque está-se a aguardar o relatório final da CTI, não é? Da Comissão Técnica Independente. E a partir desse momento tem os elementos todos para a decisão. E o compromisso não sei se terá, há umas medidas que anunciou aí bem, até na convenção que fizemos, que são tomadas nos primeiros 60 dias, não ouvi em relação ao aeroporto, mas ouvi-lhe já muitas vezes e de uma maneira muito clara a assumir o compromisso de tomar a decisão. E eu não tenho dúvidas nenhumas que isso vai ser cumprido. Ou seja, quer dizer, porque demorou 50 anos, porque depois foi preciso mais um ano para clarificar e até ganhar tempo, fazer este estudo que imuniza a decisão, imuniza no bom sentido, não se levanta problemas depois de processo de decisão mais à frente. Não partilha, não então, se perder das reservas do PSD em relação de Montenegro em relação à Comissão Técnica Independente? Eu, acima de tudo, mais do que isso, acho que este momento é um momento... Acha que deve aproveitar esse trabalho? Claramente. Quem sou eu? Quando o Luís Montenegro diz nós recebendo o relatório, estamos prontos a tomar a decisão, estamos já para além da fase das dúvidas, não é? Estamos felizmente pelo país a chegar ao momento da decisão. E se há coisa que eu tenho visto no Dr. Luís Montenegro é a capacidade de decidir. Ele não tem medo da decisão. Portanto, acredito, por estas razões todas e pelo compromisso público que já assumiu, que essa vai ser uma das decisões que irá tomar enquanto Primeiro-Ministro, logo à cabeça. E o melhor era seguir as indicações que surgirem no relatório ou assumir uma outra opção que pode ser, por exemplo, Santarém, a opção pela qual Luís Montenegro se vinha batendo antes de tudo isto começar, não é? Eu não quer que eu faça de Primeiro-Ministro. Então, que lhe diga como é que se diria. Mas, depois de tudo aquilo que disse em relação ao setor privado, se for o setor privado a avançar para o aeroporto... Como deve imaginar, não vou comentar nesta fase de sensibilidade do tema e de importância do tema. Vou-me pronunciar em relação a uma solução ou outra, ou porque uma tem mais umas características do que outra, que não entra isso. Acho que está... Primeiro, acho estratégico a decisão por todas as razões do novo aeroporto. Inclusivamente, não percebo como é que, por exemplo, se pode avançar num dossiê como a TAP se não tiver o aeroporto clarificado. Parece-me, não é? Porque os potenciais investidores na TAP precisam de saber qual é o modelo de infraestruturas aeroportuárias que o país tem. Pronto, é um pormenor. Portanto, às vezes estas coisas não têm uma sequência lógica e natural. Segundo aspecto, gosto muito de ver um consenso gigante no país
atravessa, nomeadamente entre os grandes partidos, que chegou o momento da decisão. Terceiro, acho muito interessante e até devia ser replicado para o futuro, no momento em que o país precisa as instituições precisam recuperar a credibilidade, que se tenha feito um trabalho técnico, frio, objetivo, quantificado, de base. Acho muito interessante. Proposto, aliás, tanto quanto sei, muito do modelo e da operativa proposta pelo PSD, pelo Dr. Luís Montenegro, e que o Dr. António Costa aceitou, tanto quanto sei. Mas acho muito bem. Aliás, acho que é a replicar em futuras grandes infraestruturas ou grandes investimentos para o país. Terceiro ou quarto, já me perdi. Último aspecto. Há aí um momento que cabe aos decisores políticos. Ou seja, tem um relatório, e isto é válido para muita coisa, e não se pode perder nem ter medo da decisão. É para isso que foram eleitos. E eu acho que chegou esse momento. E, portanto, com base, obviamente, os relatórios, as comissões técnicas dão suporte, indicam, iluminam a matriz de decisão, mas a decisão final só pode ser dos responsáveis políticos. Se houver consenso entre seja quem for, na altura, entre governo e oposição, tanto melhor. Se não houver, que quem for o governo, que a tome. O país é que já não pode esperar mais. Eu estou convencido, por acaso, que seja num caso, seja no outro, será esse o caso, o que é ótimo para o país. A AD apresentou o cenário macroeconómico no dia em que houve buscas na Madeira. Ninguém prestou atenção, por isso, àquele evento. Como é que a AD vai conseguir explicar às pessoas as suas propostas neste contexto? Têm sido dias difíceis ou não? Primeiro, eu acho que ninguém é um bocadinho... Poucas pessoas. É um bocadinho violento. Aliás, as minhas amigas devem ter prestado atenção, têm feito ótimas perguntas sobre essa matéria. Portanto, não, obviamente que foi uma infeliz coincidência de momentos, não é? Aquilo criou ruído e a AD, que vinha e vem numa progressão a marcar a sua apresentação do seu projeto e da sua liderança ao país, começou, eu acho que, sinceramente, não da AD, começa com as listas, com uma nota de muitos independentes a arejar as listas. Depois o programa económico, nomeadamente as duas vertentes, mais os economistas altamente credenciados e séniores, depois a equipa técnica. A convenção, acho que foi um momento importante, porque se viu lá, para quem dizia que não havia energia, programa, ideias, gente, sociedade civil, a convenção acho que marcou um ponto de viragem, sinceramente, com o mérito dos líderes políticos e toda a gente que participou. E depois o programa económico, Helena, acho que foi determinante. Portanto, e haverá os outros momentos. Acho que isso é fundamental. Se me disser perdeu-se muito do seu impacto por causa do que se passou na Madeira, é evidente, é evidente. O que é que isso quer dizer? Primeiro, que tem que se continuar a carburar e até reforçar a mensagem, a comunicação. Eu acho que tem muito a ver, mas isto é um problema, é um desafio dos políticos de hoje em dia, que é chegar às pessoas. A política desconectou-se com as pessoas. E, portanto, as pessoas são menos disponíveis, ainda por cima há muito ruído. Portanto, eu acho que o desafio da AD, mas é antes esse desafio, do que o desafio para aqueles que não têm equipas, ou não têm ideias, ou não têm pessoas, ou não têm programa. Mas não teria Está a ver? ajudado... Portanto, agora, se me perguntam, olha, era melhor que tivesse sido primeiro era melhor que não houvesse o tema Madeira. Mas havendo que, em termos do programa, que é do lado onde eu estou, sou um dos 4 coordenadores do programa pelo lado do PSD, em conjunto com o António Leitão Amaro, com o Joaquim Miranda Sarmento, com o Pedro Duarte, temos vindo a coordenar e agora alargado às equipas dos outros partidos. E, portanto, estamos a trabalhar nisto. No programa já estávamos a trabalhar muito antes, até diria eu, da própria convocação de eleições, do lado do PSD. Por uma razão assim, mas se não havia eleições, porque estavam a trabalhar? Estávamos a trabalhar porque já nos tínhamos assumido, no Movimento Acreditar, a apresentar um programa ao país até às eleições europeias. Portanto, só para fazer este esclarecimento. Portanto, o trabalho está praticamente terminado, está pronto, como deve imaginar, e o que nós temos que fazer é recuperar desta distração, entre aspas,
em termos comunicacionais, que foi esta coincidência, similitude no temporal entre Não teria o ajudado lançamento se do Miguel programa. Albuquerque tivesse logo renunciado naquele Ouça, dia? eu Coisa acho- que acabou por acontecer? Eu acho, ou sim. está a acontecer? Helena, quer dizer, o contrafactual é sempre difícil, mas é assim, eu acho que, mesmo que o Miguel Albuquerque tivesse renunciado, como vai renunciar com grande sentido de Estado, diria eu até, Mas com um é que, delay. a partir do momento tem sim, mas em termos em termos de uma coisa é o impacto para a AD em termos eleitorais, que não serei a pessoa mais avisada para me pronunciar. Outra coisa é, e sim participo nestes programas todos, no programa económico, na convenção, acreditei por aí fora, e em termos de aquilo que aconteceu naquele dia na marcação, mesmo que se tivesse que tivesse renunciado umas horas depois, o efeito já estava, não é? Vocês melhor que ninguém sabem avaliar isso, não é? Tomou conta das relações e tomou conta da atenção do país. Portanto, esse foi um momento, mas nada que não se recupere, porque as ideias são boas. Sim, mas este empastelamento na resolução da crise política na Madeira também não prejudica a própria campanha do PSD e da AD, porque já estamos em campanha, não é? Pelo menos pré-campanha. Sim, há bocado era ninguém ouviu o programa e agora o empastelamento. Eu vou-lhe Não, dizer... da crise política da Madeira. Eu sei, Susana. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que, até em termos de posicionamento, por exemplo, de tomada de posição do Miguel Albuquerque, eu até acho que foi relativamente rápido. Sinceramente. Ou seja, em termos e é o tempo que ele entendeu, é uma decisão pessoal e é respeitável e por aí fora. E foi o Dr. Luís Montenegro também já o disse publicamente, que foi acompanhando em termos próximos, mas respeitando a autonomia. Mas, sinceramente, não é tanto. Nesse sentido, acho que as coisas, acho que começou na quarta-feira e teve desenvolvimentos no fim de semana. Espero não estar aqui a perder nos dias. Mas Foi uma semana. Não chegou uma semana, não é? A semana costuma ter 7 dias. Esta foram 3 dias, mas pronto. É a tal semana nova de 3 ou 4 dias de trabalho que se quer avançar. Hoje é quarta. Está bem, mas não foi hoje resolvido, já foi resolvido há uns dias. Não é? A renúncia do Miguel Albuquerque, penso é isso que está a falar, não é? Sim. Pronto. E nesse aspecto, eu acho que até andou com alguma velocidade. O ponto é, se me pergunta, mas com toda a honestidade, talvez eu seja demasiado independente nestas coisas e portanto, comento não pensando qual é o impacto que tem em certas agendas. Não, eu acho que introduziu ruído, introduziu com certeza. Ainda implica um esforço maior da AD para ventilar as suas ideias, fazer chegar, recolocar a discussão pública nestes temas programáticos. Claro que sim, é crítico as pessoas, porque o que é que as pessoas vão decidir? No fim do dia, vão decidir quem é que querem para Primeiro-Ministro. Se é Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro, independentemente das outras soluções todas, dos cenários todos, dos híbridos, ganha o bloco, ganha o outro bloco, fica à frente, não fica à frente, o que é que tira de consequências, sinceramente. Há uma decisão que ninguém acho que contesta, que é o que vai, acima de tudo, sair de dia 10 de março é quem é que os portugueses querem para Primeiro-Ministro. A questão é E nesse que sentido, claro, mas ainda bem que tu connosco, não mas, fomos nós. Susana, mas a maioria que vem daí tem muito a ver com a confiança, e eu acho que o Luís Montenegro vai ainda surpreender mais os portugueses à medida que se for dando ainda a conhecer mais, de alguém que o conhece há muitos anos e que veja a consistência com que se prepara, a coragem que tem para assumir as decisões, a preparação de fundo que tem para ser Primeiro-Ministro. Mas isto sou eu. E os portugueses vai ser decisivo, independente do documento do programa, que me parece que está muito forte, muito robusto e vai surpreender ainda mais pela positiva à medida que for saindo, da equipa, da gente que vai vendo já, muito válida, à volta de Luís Montenegro,
que viu desde sempre, não é? Gente como da craveira de um Paulo Rangel, de um Miguel Pinto Luz, de um António Leitão Amaro, de um Pedro Duarte, de uma Margarida Balseiro Lopes, de uma Inês Palma Ramalho e certamente de um Joaquim Miranda Sarmento, mais os que se juntaram, e a convenção foi um bom sinal disso, mais os que, olha, o CDS, um partido tradicional de altíssimos quadros altamente qualificados. Portanto, isto, mas no fim do dia vai ter que decidir, os portugueses vão decidir quem querem para Primeiro-Ministro. E isso é decisivo, realmente, como dizem, haver espaço para eles ainda se apresentar melhor aos portugueses. Mas, por exemplo, acho que a campanha é um bom momento para isso e os debates e por aí fora. Estamos na reta final também da campanha dos Açores. As eleições são domingo. E o PSD dos Açores prepara-se para fazer um novo acordo com o Chega, se não tiver a maioria absoluta, como as sondagens indicam. Aliás, as sondagens indicam que não sabe quem vai ganhar as eleições, PS, PSD. Mas o que eu lhe pergunto é, por que razão é que o Chega dos Açores é bom para o PSD? E os outros não, Helena, na Madeira e no continente não. Eu mais afastado destas tricas políticas, o PSD prepara-se para fazer uma coligação com o Chega. Ele disse isso ou não? É que eu não... Não disse, porque ele admite. É que eu não vi isso. Ok, pronto. Só para... Já tive várias oportunidades de dizer que não quer e nunca disse. Mas que é diferente. Estou só a dizer de alguém que não está no dia-a-dia disso. Não fecha a mas, porta. Helena, dizer que não disse e admitir, há aí um espaço. Não, certo ou não? Digo eu sou leigo nestas matérias, mas só um ponto. Eu acho, mais uma vez, eu acho que há dois aspectos a não perder de vista. Primeiro, eu não me surpreenderia, do observador mais distante que vocês, do espectro e da arena política, mas não me surpreenderia que o PSD e o CDS, a coligação nos Açores, que viu interrompido, que me dá a ideia que era um mandato bastante bem reconhecido, que tenha uma vitória robusta. Primeiro aspecto. Segundo, no fim do dia, no domingo, não sei que dia é, mas na segunda... dia 4. Dia 4, obrigado. Uhum. No dia 5 de fevereiro. Ouça, o que decidir, a partir daí vai para a mão do PSD local, não é? É a mesma lógica. A pessoa não pode dizer que respeita as autonomias regionais e depois quer dizer avocar a si, porque isso pode ter efeitos de contaminação na percepção da estratégia nacional. Não pode, acho que essas incongruências é que os portugueses já não aceitam e bem. Gostava só de lhe perguntar se sente-se confortável com o cartaz da AD, que tem um slogan que parece o Chega, que é isto não pode continuar, e nomeadamente com aquele que acrescenta a isso que não pode continuar a corrupção. Eu completamente confortável. Acho que isto não pode mesmo continuar. O país a crescer pouco, a sociedade cada vez mais pulverizada, os nossos jovens... Deixe-me só, se quiser, a resposta. Portanto, acho que, em relação ao primeiro, isto não pode continuar. Acho que mesmo que não pode continuar. Eu quando saí da ICEP, me senti livre para dar entrevistas mais políticas, disse, e tinha ganho a geringonça na altura, e na altura referia, está numa entrevista qualquer, que eu tinha medo que o país fosse entrar num grande sono. E eu acho que entrou num grande sono. Teve bons conseguimentos, como se costuma dizer, mas foi uma oportunidade perdida, nomeadamente a maioria absoluta. Aliás, disse no outro dia, na abertura da convenção da AD, que tenho medo que, se nos vem um governo mais extremado, mais radicalizado, com o PC e os blocos dentro do governo, que passemos de um grande sono para um novo pesadelo. Mas, enfim, esse é o meu ponto de vista. Agora, e, portanto, acho que Portugal já não pode esperar muito mais. Nós temos que encontrar a chave do crescimento. E esta é chegada a hora de optar de modelos completamente contrastados. E, portanto, acho que isto, como está, não pode continuar porque não é suficiente. Em relação à segunda pergunta, que era da corrupção... Não, e da parte de ser uma aproximação ao sim, Chega. Uma estratégia comunicacional que quase se confunde com o Chega, não é? Não, eu quero é que a corrupção não se confunda com o país. E, portanto, acho muito bem que o PSD assuma... É porque a palavra de ordem da AD passa a ser um basta. Temos o Chega e depois temos a AD que diz basta. Não me parece. Ou seja, eu acho que... e o contrário, não é? Que se a AD não se pronunciasse a dizer
que temos de que também ter em consideração que há pontos que preocupam a sociedade portuguesa, como segurança ou como corrupção. E nunca falaram da transparência e da integridade e do governance público e por aí fora. Era atacada a AD porque vocês não consideram isso uma prioridade, não está no vosso programa, só falam em economia, só falam em finanças. A AD pronuncia-se e diz, atenção, que esse tema é tema do Chega. Desde quando? Muito antes do Chega existir, que já havia gente de altíssima craveira, no PSD, mas noutros partidos também, até no próprio Partido Socialista, sejamos honestos, que defenderam que Portugal tem que ser mais vigoroso no combate à corrupção. Acho, sinceramente, não dou essa importância, também nesse ponto, ao Chega dizer que esse é tema do Chega e ninguém mais pode falar dele. Essa agora. Agradeço a Pedro Obrigado. Reis, que está neste momento a preparar e a ultimar o programa eleitoral do PSD. É AD. também coordenador da AD, é coordenador do movimento Acreditar, a plataforma do PSD de discussão política com a sociedade civil. Agradecemos mais uma vez ter aceitado este convite. Tivemos o apoio técnico de Rui Glória e também a gravação vídeo de Marta Michão.